Era um dia comum para Mauro, um caminhoneiro com mais de 20 anos de estrada, enfrentando sua rotina sozinho. Ele seguia pela estrada vazia, sentindo o calor da noite começar a tomar conta do ar. Já passava das 22 horas quando ele viu algo estranho à frente. Uma mulher caída na beira da estrada, com um cachorro ao lado dela. Mauro freou o caminhão bruscamente. O som dos pneus rangendo foi o único barulho naquelas horas silenciosas. Ele desceu do caminhão e foi até ela. A mulher levantou a cabeça devagar e o olhou, mas seus olhos estavam vazios, como se tentasse entender onde estava. O cachorro, um labrador preto, ficou parado ao lado dela, olhando para Mauro como se esperasse uma reação. "Você está bem?" perguntou Mauro, se aproximando sem saber muito bem o que fazer. Ele podia ver que ela estava completamente perdida. Ela piscou várias vezes, como se tentasse se lembrar de algo importante. A voz dela saiu fraca, quase como um sussurro. "Onde estou? Quem sou eu?" Mauro sentiu um arrepio. Algo não estava certo. Ele olhou para o cachorro, que parecia muito mais preocupado com ela do que com qualquer coisa ao redor. O que estava acontecendo ali? Ele se abaixou um pouco para falar com ela de forma mais próxima. Pensou por um momento no que sabia sobre Alzheimer. Ele já tinha ouvido falar sobre a doença, mas nunca tinha visto alguém passando por aquilo de perto. A mulher não estava só perdida na estrada, mas dentro da própria cabeça. A mulher tentou se levantar, mas teve dificuldade. Seus olhos estavam cheios de confusão. Olhou para Mauro como se esperasse ajuda, mas ele não sabia exatamente o que fazer. "Me ajude, por favor", ela disse com a voz quebrando. Mauro sentiu um nó na garganta. Ele sabia que tinha que agir, mas como? Como ajudar alguém que não sabia nem onde estava ou quem era? E o cachorro? O que ele significava naquela história? Mauro observou o labrador, que estava quieto, mas atento a cada movimento da mulher. Ele olhou para a estrada à sua frente. Estava sozinho ali, sem saber se deveria seguir viagem ou fazer algo por aquela mulher. A estrada parecia não ter fim. E por um instante, Mauro se perguntou: será que isso era só mais um imprevisto no caminho? Ou algo maior estava acontecendo ali? Algo que ele jamais imaginaria. Mauro ficou alguns segundos parado, olhando para a mulher e para o cachorro. Ele sentia a pressão aumentar. O que ele faria agora? A estrada estava deserta e não parecia haver ninguém por perto. Ele pensou nas milhares de viagens que já fizera, nos lugares que já passara, mas nunca tinha se deparado com algo assim. Eu não sei o que fazer", ele murmurou mais para si mesmo do que para ela. A mulher parecia cada vez mais perdida. Ela olhava para ele, depois para o cachorro, como se tentasse fazer sentido do que estava acontecendo. O labrador se aproximou dela, encostando a cabeça no colo da mulher, como se tentasse acalmá-la. Mauro se agachou, tentando olhar nos olhos dela. Ele não sabia ao certo o que estava acontecendo com ela, mas algo dentro dele dizia que ele precisava fazer alguma coisa. Não dava para simplesmente seguir em frente e deixar aquela mulher sozinha na estrada. "Eu vou te levar até um hospital, tá? Você vai ficar bem, só precisa de ajuda", ele disse com a voz firme, tentando dar algum conforto a ela. Mas a mulher não respondeu. Apenas olhou para ele com os olhos perdidos. Era como se a realidade tivesse se apagado de dentro dela. Mauro se levantou e foi até o caminhão. O labrador seguiu atrás dele, ficando bem perto, como se soubesse o que estava acontecendo. Ele abriu a porta da cabine e pegou um cobertor que estava guardado para o caso de uma noite fria. Com cuidado, ele foi até a mulher e colocou o cobertor sobre ela. "Você vai ficar bem, eu te prometo", Mauro repetiu, quase como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Ele ajudou a mulher a se levantar, segurando-a pela cintura para que ela não caísse. O cachorro andava ao lado, como se fosse o guardião dela, atento a tudo. Mauro sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Como alguém poderia perder tudo de uma hora para a outra? Como uma pessoa poderia ser arrancada de si mesma assim, sem aviso? Ele a ajudou a entrar no caminhão. O labrador se acomodou no banco de trás, deitado no chão, com a cabeça levantada, observando a mulher. Era como se ele soubesse que ela não estava completamente perdida, que ainda havia algo dentro dela que precisava ser protegido. Enquanto Mauro acelerava o caminhão, ele pensava em como faria para encontrar a família da mulher.
Não sabia nem o nome dela, nem como ela tinha ido parar ali. Tudo o que ele sabia era que ela estava precisando de ajuda, e ele era a única pessoa por ali que podia fazer algo. A estrada à sua frente parecia não ter fim. Mauro sabia que aquela noite seria longa, mas ele não podia deixar aquela mulher sozinha, sem saber o que fazer com a própria vida. Ele só esperava que a solução aparecesse logo. Mauro dirigia em silêncio, seus olhos fixos na estrada à frente, mas a mente a mil. Ele pensava em todas as possibilidades, mas nenhuma delas parecia ter sentido. Como alguém pode se perder de si mesma, sem nem saber onde está ou quem é? A mulher estava ali, ao seu lado, com os olhos vazios, e ele não sabia o que fazer. Não sabia nem por onde começar. Às vezes ele dava uma olhada rápida nela, só para se certificar de que estava respirando, de que ainda estava viva. Mas não havia nenhuma reação. Ela estava imóvel, quase em estado de choque. O cachorro continuava observando tudo, os olhos fixos na mulher, como se aguardasse um sinal dela. Mauro olhou para o retrovisor, observando a estrada vazia atrás dele. A solidão parecia aumentar conforme ele avançava. Ele pegou o celular e ligou para o número de emergência, mas não havia sinal naquela parte da estrada. Estava completamente isolado. A única coisa que podia fazer era continuar, esperar chegar a algum lugar, até que o sinal voltasse, até que ele pudesse pedir ajuda. Ele não sabia ao certo por quanto tempo dirigiu. A estrada parecia infinita, e o silêncio só era interrompido pelo som do motor do caminhão e pelo leve ressoar do cachorro no banco de trás. O labrador estava calmo, mas sua presença parecia estar fazendo alguma diferença. Mauro não sabia se ele sentia algo, mas tinha certeza de que o cachorro sabia o que fazer, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Era quase como se ele fosse o único elo da mulher com a realidade. Foi então que, em um momento de pura aflição, a mulher finalmente mexeu a cabeça. Os olhos dela se moveram lentamente, e ela olhou para Mauro, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Quem é você? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Mauro parou o caminhão com um susto. Ele olhou para ela sem saber o que responder. O que ele diria? Ele não era nada para ela, apenas um estranho que a encontrou no meio da estrada. Mas ele sentiu que precisava dar algum conforto. Meu nome é Mauro. Eu te encontrei na estrada e estou te levando até um hospital. Você não está sozinha. Ele respondeu, tentando transmitir a confiança que não sentia. A mulher o olhou com uma expressão de confusão. Os segundos pareceram durar uma eternidade, até que, finalmente, ela pareceu relaxar um pouco, como se suas palavras a tivessem alcançado de alguma forma. Eu não sei quem sou, ela disse, e sua voz ficou mais baixa, cheia de dor. Eu não sei onde estou. Mauro sentiu um aperto no peito. Ele queria fazer algo, mas o que poderia fazer quando a própria mulher estava perdida dentro de sua própria mente? Ele olhou novamente para a estrada, ainda deserta, e pensou em quantas vezes já percorreu aquele caminho, mas nunca de uma forma tão significativa. A mulher ficou quieta por um tempo, mas o cachorro parecia sentir a mudança. Ele se aproximou do banco da frente, deitando-se aos pés da mulher, buscando um pouco de calor humano. Quando ela tocou sua cabeça, o labrador levantou os olhos para ela, como se estivesse tentando garantir que tudo ficaria bem. Mauro seguiu dirigindo. Agora ele sabia que não havia mais volta. Ele tinha que continuar. A mulher não sabia quem era, mas ele tinha a sensação de que, de alguma forma, ele era a última pessoa em quem ela poderia confiar. E a estrada continuava à sua frente, longa e sem fim. Mas Mauro já não se sentia tão sozinho. O caminho poderia ser tortuoso, a noite poderia ser longa, mas ele sabia que, de alguma forma, ele estava fazendo o que era certo. A estrada estava cada vez mais vazia, e Mauro já não sabia há quanto tempo estava dirigindo. A mulher estava quieta, seus olhos fixos na janela, mas a expressão ainda perdida, como se procurasse respostas em algo que ela mesma não conseguia alcançar. O labrador, por outro lado, parecia calmo, seu focinho apoiado na mulher, como se a protegesse da própria confusão. Mauro fez uma curva brusca à direita, em direção a uma pequena cidade. Ele sabia que ali talvez pudesse encontrar ajuda, talvez até uma forma de descobrir quem era aquela mulher.
Mas a cada quilômetro percorrido, a sensação de que ele estava apenas adiando o inevitável aumentava. O que ele faria quando finalmente chegasse à cidade? Como ele explicaria que encontrou uma mulher perdida sem saber seu nome ou história? Finalmente, ele entrou em um posto de gasolina. Mauro parou o caminhão e desceu rapidamente, o vento quente batendo em seu rosto. Ele precisava de um tempo para pensar, para tentar organizar as ideias. O cachorro, sem hesitar, pulou para fora do caminhão e correu até a mulher, como se a estivesse protegendo. Mauro se aproximou de um frentista, que estava sozinho naquela hora da noite. "Você viu alguma mulher perdida por aqui?" Mauro perguntou, a voz ansiosa. O frentista olhou para ele com uma expressão de confusão, mas não demorou muito para entender o que estava acontecendo. "Não vi nada, mas tem uma casa de apoio logo ali na frente. Talvez alguém tenha visto algo." Ele apontou para uma rua ao fundo. Mauro agradeceu com um aceno rápido e voltou para o caminhão. Quando entrou de novo, a mulher ainda estava quieta, olhando para o nada. Ele não sabia como fazer uma pergunta tão simples como "Qual é o seu nome?", sem parecer um completo estranho. Mas o tempo estava passando e ele sabia que não podia mais esperar. Enquanto dirigia novamente em direção à casa de apoio, pensava nas coisas que talvez ela já tivesse vivido, na dor que ela sentia, não só por estar perdida, mas por não se reconhecer. Mauro sentia uma angústia profunda por ela, uma angústia que ele não conseguia explicar. Quando finalmente parou em frente à casa de apoio, o lugar parecia pequeno e acolhedor. Havia poucas luzes acesas, mas o ambiente parecia seguro. Mauro desceu rapidamente, com o coração acelerado, e foi até a porta. Ele bateu 2 vezes antes de ouvir passos lá dentro. Uma mulher mais velha abriu a porta, olhando para Mauro e para a mulher no caminhão. "Está tudo bem?" ela perguntou com uma voz suave, mas preocupada. "Eu encontrei essa mulher na estrada. Ela está com amnésia, não sabe quem é. Não tenho ideia do que aconteceu com ela." Mauro disse, tentando ser direto. A mulher mais velha olhou para a mulher dentro do caminhão e seus olhos se suavizaram. Ela parecia reconhecer algo, mas não falou nada de imediato. "Entre, por favor, vamos tentar ajudar", ela disse com um gesto gentil. Mauro ajudou a mulher a sair do caminhão, e ela foi acompanhada pelo labrador, que não se afastava dela. A mulher mais velha a conduziu para dentro da casa, e Mauro ficou parado na porta, observando. O labrador olhou para ele com um olhar profundo, como se o estivesse agradecendo. A mulher mais velha fechou a porta e ficou com ela. Mauro ficou ali por alguns segundos sem saber o que fazer. A sensação de impotência ainda o consumia. Ele sabia que não tinha respostas para a mulher, mas sentia que, de alguma forma, ele tinha feito o certo ao ajudá-la a chegar até aquele ponto. Antes de se virar para o caminhão, olhou mais uma vez para a porta da casa de apoio. E por um momento se perguntou o que aconteceria com ela. Será que alguém viria atrás dela? Será que ela teria a chance de recuperar a memória e voltar para a vida dela? Mas Mauro sabia que, por mais que ele quisesse respostas, não havia nada que ele pudesse fazer agora, além de seguir em frente. Mauro ficou ali por um instante, com a mente cheia de perguntas sem respostas. Ele se afastou lentamente da porta, sentindo o peso da noite cair sobre seus ombros. O labrador, ao ver que ele estava indo embora, deu uma última olhada para ele, como se quisesse se despedir de quem o havia ajudado a cuidar da mulher. Mauro, por um momento, pensou que aquilo tudo era apenas um capítulo estranho e solitário de sua vida na estrada, algo que ele provavelmente nunca entenderia totalmente. Ele entrou no caminhão e deu partida. A estrada, que até então parecia infinita, agora parecia mais longa, como se ele tivesse deixado parte de si para trás ao ajudar aquela mulher. As luzes da cidade sumiram no retrovisor, e ele seguiu sem rumo, enquanto seus pensamentos se misturavam com a solidão da estrada. O sol já estava começando a nascer quando ele finalmente parou em um posto de gasolina em uma cidade próxima. Mauro desceu do caminhão e foi até a loja para comprar um café. Ele precisava de algo para clarear a mente, mas tudo o que conseguia pensar era na mulher e no que aconteceria com ela. Quando ele voltou para o caminhão, a mensagem de um número desconhecido apareceu na tela do celular. Mauro hesitou antes de abrir. O que seria agora? Talvez fosse alguém da casa de apoio. Ele clicou na notificação e leu a mensagem,
que lhe fez o coração disparar. O nome dela é Clara. Ela foi identificada por familiares e está em boas mãos agora. Agradecemos pela sua ajuda. Mauro fechou os olhos por um momento, aliviado. Pelo menos agora ele sabia quem ela era. Clara. Ele não sabia o que havia acontecido com ela, mas agora ela não estava mais sozinha. Ele respirou fundo, sentindo uma sensação de calma que ainda não conseguia entender direito. A vida de Clara, a dor que ela sentiu e o modo como ele, um simples caminhoneiro, a encontrou na estrada, tudo aquilo agora fazia parte de sua própria história, de uma forma que ele jamais imaginaria. Com o café nas mãos, Mauro olhou para o horizonte, onde a estrada continuava a se estender. Ele poderia seguir viagem, continuar com a sua rotina, mas algo havia mudado. Ele sabia que, por mais que ele tivesse sido apenas uma figura passageira na vida de Clara, a forma como ela tocou sua vida o marcaria para sempre. Ele deu o último gole no café, guardou o copo vazio e subiu no caminhão. A estrada o aguardava como sempre, mas hoje Mauro sentiu que estava indo para algum lugar diferente e, de alguma forma, sabia que ele faria parte de uma história que nunca esqueceria.